Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar a respeito da última rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos Futebol, falar a respeito do futebol feminino e também do futebol masculino, que confirmou aquilo que a gente já esperava, né? Brasil, tanto no futebol feminino como no masculino, estão classificados para as quartas de finais, mas também vamos a falar a respeito das zebras, né? Muitas zebras passaram de fase e alguns gigantes ficaram pelo caminho, principalmente no futebol masculino, onde França, Argentina e Alemanha deram adeus aos Jogos Olímpicos. Será que o caminho do ouro brasileiro ficou mais perto com essas eliminações? O que você acha? Vamos lá, galera, começando a falar sobre o futebol feminino, vou passar aqui os resultados e depois eu vou falar da classificação dos grupos, belezeira? Vamos lá então. Tivemos o empate entre Estados Unidos e Austrália em 0-0. A Suécia, melhor time nessa primeira fase da competição, com 3 vitórias em 3 jogos, venceu a Nova Zelândia por 2-0. Tivemos a vitória do Japão por 1-0 para cima do Chile, que garantiu o Japão como um dos melhores terceiros colocados, também classificado Japão 1, Chile 0. Canadá 1, Grã-Bretanha 1, jogo ali entre compadres, né, como a gente já imaginava, deu empate, os dois estão classificados. O Canadá que vai ser o adversário do Brasil nas quartas de finais. Brasil 1, Zâmbia 0 e tivemos mais uma goleada da Holanda. A Holanda fez 8-2 na China. Galera, falando sobre a seleção brasileira, o Brasil venceu por 1-0, fez o dever de casa, era vencer a Zâmbia. Achei até que seria com mais facilidade, com uma goleada talvez, mas não aconteceu. O Brasil venceu por 1-0, conseguiu um gol logo cedo e está classificado para as quartas de finais. Uma boa atuação até da goleira do Brasil, né, que foi criticada muito no jogo contra a Holanda. Jogou bem nessa partida, o Brasil como um todo fez um jogo razoável, como eu disse, né? No segundo tempo a Pia decidiu poupar a Formiga e a Marta, já que estava com o resultado praticamente definido. Era só mesmo para saber quem que o Brasil iria enfrentar na próxima fase. Se muitas pessoas pensaram que a Holanda ia tirar o pé contra a China, né? Falando assim, vamos tirar o pé aqui, talvez o Brasil faça uma goleada lá e a gente não pegue os Estados Unidos, se enganou. A Holanda jogou para valer contra a China e venceu por 8-2. Então, Brasil classificado em segundo com 7 pontos e a Holanda classificou em primeiro com 7 pontos. China e Zâmbia, ambas eliminadas com apenas 1 ponto ganho. O adversário do Brasil na próxima fase vai ser o Canadá. O Brasil, que ficou em segundo no grupo F, vai pegar o segundo do grupo E, que é o Canadá. Então teremos Brasil e Canadá nas quartas de finais das Olimpíadas, jogo na sexta-feira. E a Holanda vai enfrentar os Estados Unidos, talvez no jogo mais esperado dessa fase de quartas de finais, e acho que a Holanda vai com certo favoritismo. Por quê? Os Estados Unidos mostrou uma equipe muito irregular, né? A seleção dos Estados Unidos venceu apenas um jogo, perdeu de 3-0 para a Suécia, que na minha opinião entra no momento como uma das favoritas ao ouro olímpico, né? E conseguiu a vitória contra a seleção da Nova Zelândia, que nem conseguiu se classificar, né? Então, é um jogo esperado. Esse entre Holanda e Estados Unidos talvez seja o melhor jogo das quartas de finais dessa fase. A Austrália, que conseguiu esse empate para os Estados Unidos, também se classificou como a terceira melhor campanha, né? Junto ali com o Japão. Então, nesse grupo tivemos Suécia em primeiro com 9 pontos, Estados Unidos em segundo com 4 e Austrália em terceiro também com 4 pontos. Do grupo E, que saiu o adversário do Brasil, que é o Canadá, a Grã-Bretanha ficou em primeiro com 7, o Canadá em segundo com 5 e o Japão em terceiro com 4 pontos também classificado. O Chile está eliminado. Galerinha, os jogos das quartas de finais, todos acontecem na sexta-feira de manhã, né? Com esse frio danado, o Brasil joga às 5 horas da manhã da sexta-feira e os outros jogos acontecem às 6, 7 e 8. Max Miller Costa, isso mesmo, Max Miller Costa, vai fazer um vídeo falando da expectativa e dos palpites para essas quartas de finais do futebol feminino. Se você quiser acompanhar, fique de olho no Mais 10 Futebol Clube, que ele vai dar os palpites dele, vai analisar essas quartas de finais. Será que o Brasil chega na semi? Será que o Brasil vai buscar esse ouro aí? Acho que sim, galera. Acho que o Brasil tem muita condição. E se fosse para destacar 4 seleções que eu acho que podem chegar nas semifinais, eu acho que a Holanda tem uma boa possibilidade de tirar os Estados Unidos. Vamos aguardar.
mas é pra ficar de olho, principalmente na Suécia, que talvez seja o principal adversário do Brasil. Galera, bora falar de futebol masculino agora, né? A seleção brasileira bateu a Arábia Saudita por 3-1, mais uma vez com uma grande atuação de Richarlison, talvez o melhor jogador da seleção até o momento nessas Olimpíadas. Marcou 2 vezes e o Matheus Cunha tirou a nhaca, né? Depois de perder um caminhão de gols. A seleção brasileira fez com o Matheus Cunha, Brasil 3, Arábia Saudita 1. Quem pensa que foi um jogo tranquilo, né? O Brasil teve problemas. O Brasil empatava o jogo até o final da partida em 1-1. Conseguiu 2 gols nos 10 minutos finais de jogo e venceu por 3-1 e carimbou ali o seu primeiro lugar. A classificação do Brasil já era meio que automaticamente óbvia, né? O Brasil já estava praticamente classificado, era muito complicado ficar fora da próxima fase das Olimpíadas. A questão era quem que o Brasil enfrentaria na próxima fase e se a Alemanha nesse grupo se classificar. O Brasil escapou de Espanha e Argentina, até porque um deles foi eliminado, e a Alemanha está fora. Então vamos analisar os grupos de modo geral aqui agora, mas primeiro vamos falar dos resultados. Tivemos Brasil 3, Arábia Saudita 1, jogo que foi às 5 horas da manhã. Quem acordou viu a vitória da seleção. Alemanha 1, Costa do Marfim 1. A Alemanha está fora das Olimpíadas. Costa do Marfim segue firme, o representante africano. Romênia 0, Nova Zelândia 0. A Nova Zelândia se classificou, a Romênia está fora. Coreia do Sul 6, Honduras 0. Coreia do Sul meteu uma goleada e está classificada. Espanha 1, Argentina 1, os hermanitos, os hermanos, né, como a seleção deu tchauzinho para eles, a Argentina está fora das Olimpíadas, a Argentina que está buscando ouro aí está fora, a Espanha 1-1 está classificada. A Austrália dependia só de um empate para se classificar na próxima fase, a Austrália conseguiu fazer o feito de perder para o Egito, e o Egito roubou a vaga da Austrália, Egito 2, Austrália 0, o Egito que vai ser o próximo adversário do Brasil nas quartas de finais. A goleada da rodada ficou por conta do Japão, meus amigos. O Japão fez 4-0 para cima da França. A França, que era uma das favoritas ao ouro, tomou um 4-0 sonoro do Japão. Meus amigos, donos da casa, impressionando, em 4-0 para cima da França. E o México bateu a África do Sul por 3-0, resultado que já era esperado. Classificação, bora ver então como ficou os grupos. No grupo A, o México ficou o Japão com 3 vitórias e a melhor campanha até agora nas Olimpíadas em primeiro com 9 pontos e o México em segundo com 6. No grupo B, tivemos a Coreia do Sul em primeiro com 6 e a Nova Zelândia em segundo com 4, ambos classificados. Grupo C, Espanha com 5 em primeiro classificado e Egito com 4 em segundo. E no grupo D, Brasil com 7 pontos em primeiro e Costa do Marfim em segundo com 5 pontos. Claro, não dá para negar que o caminho da seleção brasileira em busca do ouro talvez tenha facilitado, né? A gente não pode descartar aqui que talvez tem 3 seleções que ainda podem ameaçar esse ouro do Brasil, que é no caso da França, que não fez uma campanha espetacular nessa fase, tomou de 4 do México. A França já está eliminada, né, no caso. Eu tô falando da questão da Espanha, desculpa, só corrigindo aqui. Só lembrando, só tocando nesse assunto sobre a França, 3 seleções consideradas favoritas foram eliminadas, né? Que era no caso a Argentina, tá fora das Olimpíadas. A seleção da França também tá fora das Olimpíadas, tomou de 4 do México, era o que eu ia falar anteriormente. E a Alemanha, cara, a Alemanha não consegue, a Alemanha que não me agradou nem um pouco contra o Brasil, tá fora aí das Olimpíadas também de Tóquio. A Costa do Marfim acabou passando no lugar da Alemanha, a Alemanha está ali eliminada. Como eu estava dizendo, para o Brasil buscar o ouro, talvez vai ter que bater de frente com uma Espanha, que tem jogadores que disputará a Euro, só que a Espanha também não fez até agora muita coisa para estar falando que é um futebol maravilhoso, que vai dar muito trabalho e tal, então acho que para o Brasil ainda dá. Talvez ficar de olho talvez ali numa Costa do Marfim, que é um time africano e que pode dar um trabalho, talvez o México, que já é campeão olímpico também, tem que ficar bastante ligado nisso. E o Japão, que é uma grata surpresa, a melhor equipe até agora nas Olimpíadas, então é bom ficar de olho. Lembrando que as quartas de finais do masculino vai acontecer no sábado, tá bom? Também nos mesmos horários, o Brasil vai jogar às 7 horas da manhã contra a seleção do Egito, o Brasil escapou de pegar uma Espanha e uma Argentina, já deu sorte por aí. E teremos esse jogo aí nas quartas de finais, todos no sábado de manhã, 5, 6, 7, 8 da manhã. Lembrando que o Max também vai fazer um vídeo falando a respeito dos jogos das quartas de finais das Olimpíadas, tanto no feminino como no masculino.
Galera, esse foi um balanço então da última rodada da fase de grupos das Olimpíadas na parte do futebol. O Mais 10 fica por aqui. Até a próxima e se inscreva no canal. Abraço!